E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio de novo aí, trazendo mais algumas questões aí de resistência dos materiais aí para a gente resolver da prova da Petrobras, né? Então, indo direto aí, são três questõezinhas aí falando dos efeitos dos fenômenos mais comuns de resistência dos materiais. Duas questões dessas trazem a respeito, são questões que versam a respeito da tensão cisalhante, né? Então, vamos lá, sem demora, resolver a questão 50, que foi uma questão que caiu na prova 36 em junho de 2010 para o cargo de técnico de manutenção de caldeiraria júnior, né? Então, deixa eu pegar aqui o marca-texto aqui, né? Pegar o marca-texto para a gente assinalar os dados mais importantes. Então vamos ler o enunciado aqui junto, né? A figura acima, né, que é essa figura aqui, mostra três placas coladas com adesivo, né? Então o que a gente entende é que essas placas estão coladas aqui através de um sistema aqui, um esquema de sanduíche, né? Todas elas têm uma largura de 20 centímetros, tá? Então a largura que a gente não está vendo aqui, porque está sendo representado numa vista 2D, é a largura dessa chapa aqui, que é igual a outras, né? Se a tensão admissível ao cisalhamento do material é igual a 28 kgf por centímetro quadrado, e o valor de P, que no caso P é a carga, né, é igual a 4.200 kgf, o menor valor em centímetro, que é a dimensão B, ou seja, o comprimento da placa onde está aplicado o adesivo, né? Ele quer saber qual é o valor dele em centímetros. Bom, eu tenho aqui algumas observações para fazer a esse enunciado. Primeiro, esse enunciado foi um enunciado que ele já está dando o valor, tá vendo? Ó, o valor da tensão admissível em kgf por centímetro quadrado, né? E ele está te dando também, o que, que ele também está te dando? A largura da placa em centímetro. O que, que isso significa, pessoal? Bom, isso aí significa que nós não vamos precisar fazer nenhuma conversão de unidades por enquanto. Por quê? Porque com esses valores a gente percebe que eles estão concordantes com o sistema que foi dado. Tá? Então isso é uma coisa muito comum que cai nas questões de concurso, aí, principalmente da Petrobras, não só da Petrobras, mas de outros concursos, você dá, por exemplo, no enunciado, questões com os dados que eles estão discordantes do Sistema Internacional de Unidades. E isso obriga que você faça uma conversão antes de aplicar a fórmula e chegar no resultado. Mas nesse caso não acontece isso, né? Outra observação, pessoal, ele está dando o valor da carga P, que é igual a 4.200 kgf, vocês têm que prestar bastante atenção, tá? Na hora de jogar na fórmula, vocês vão ter que jogar 2 vezes P, ou seja, 2 vezes 4.200 kgf, né? Para chegar no resultado. A terceira observação aqui, pessoal, é o seguinte: sempre, sempre que você vê uma questão com placas do tipo sanduíche igual a essa, ele está se referindo à placa intermediária para o cálculo da tensão cisalhante. Tá? Então a gente observa que tem três placas aqui. Ó. Tem a placa de cima, a placa intermediária e a placa inferior. Então a gente vai efetuar o cálculo para chegar na resposta correta considerando a placa intermediária, a placa do meio. Tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Bom, aqui eu copiei a imagem aqui para a gente acompanhar direitinho, né? Tensão cisalhante, qual é a fórmula? Gente, a fórmula é essa aqui. Uma fórmula simples aí que vocês já devem estar habituados. Tensão cisalhante, que é representado pela letra tal, a letra grega tal, força dividido pela área. Beleza. Bom, aí aqui já começa a complicar um pouco, né? Porque os alunos começam a perguntar, bom, professor, da onde saiu esse número? 2P, por exemplo, por que é 2P? Da onde saiu 2P? Gente, olha aqui, ó. Considerem a tensão cisalhante da placa intermediária. Então, por isso que eu substituía F aqui por 2P. Né? 2 vezes A vezes B. Esse 2, da onde que saiu? Gente, quando você considera a tensão cisalhante na placa intermediária, observa, ó, você tem a área de contato da placa superior e tem a área de contato da placa inferior. Ou seja, você tem 2 vezes a área. Né? Então por isso que eu coloquei esse 2 aqui. Outra coisa,
A vezes B. Por que A vezes B? Gente, considerando que isso é a vista frontal do desenho, nós temos que considerar que isso aqui é o comprimento de um retângulo e A, obviamente, vai ser a largura desse retângulo. Então, por isso que tem aqui, ó, A vezes B, porque o cálculo para a área do retângulo é o comprimento vezes a largura. Quem é o comprimento? B. Quem é a largura? A, né? Bom, agora aqui nós já começamos a substituir os valores. Então, 28 foi dado no enunciado, 2 vezes P, mas quem é P? 4.200. 2 vezes 20 vezes B. Bom, bem tranquilo. Agora é só isolar a variável B, que é a única que está aparecendo na fórmula, e efetuar esses cálculos aí, que vai dar corretamente a alternativa C, 7,5 centímetros. Então, eu considero que essa questão foi uma questão fácil. Ela só complicou um pouquinho porque você tinha que considerar áreas das duas placas, ou seja, é a área intermediária. Se ele não falar nada no enunciado, pessoal, é a área da placa intermediária, né? Bom, mais uma questão com o mesmo conceito. Só que essa questão, pessoal, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Ela vai ter uma conversão de unidades. Isso é muito comum. É batata na prova da Petrobras cair essa questão de conversão de unidade. Então vocês têm que ficar muito espertos com essa questão. Então, ó, a mesma, duas chapas são unidas por uma terceira, num esquema de sanduíche, por meio de um rebite que mostra a figura abaixo, né? Então, nesse caso, nós não temos a cola, então as placas estão movimentando, elas escorregam livremente, né? A carga é uma carga F, que está sendo aplicada na placa intermediária, e a única área que vai sofrer o cisalhamento, pessoal, são as duas áreas aqui desse rebite. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Então, olha o enunciado. Se a força F é de 1 kN, gente, 1 kN corresponde a 1000 newtons, né? E a seção transversal do rebite é 2 centímetros quadrados, ó, aqui já começa a complicar, né? Ele está dando a área do rebite em centímetros quadrados e está pedindo no Sistema Internacional de Unidades a resposta em megapascal. O que é megapascal, pessoal? Aliás, está errado aqui, é uma letra maiúscula, né? Gente, 1 pascal corresponde a 1 newton por metro quadrado. Então a gente vai ter que pegar esse bendito desse 2 centímetros quadrados aqui e converter ele para metro quadrado. Então como é que a gente faz isso? Presta atenção, ó, eu tenho uma videoaula aí que explica direitinho, mas vamos revisar. Primeiro você faz o seguinte, onde tiver centímetro, né, que é a unidade que está constando aqui no enunciado, você coloca o número 1, tá? Beleza? E aí, toda vez que você pular uma casa para a esquerda, ó, tá vendo? Estou pulando uma casa para a esquerda, né? Toda vez que você pular uma casa para a esquerda, você vai dividir esse número 1 por 100. E quando você dividir o número 1 por 100, vocês podem observar que vai acontecer isso aqui com a potência de 10. Vai ficar 10 a menos 2. Como eu tenho que chegar no metro quadrado, eu tenho que pular mais uma vez. Então isso aqui vai ficar efetivamente 10 a menos 4, né? Então dê uma olhadinha lá na minha videoaula e vocês vão revisar isso aí facilmente. Bom, vamos resolver o exercício. Bom, a força é de 1 kN, que equivale a 1000 newtons. A área do rebite é 2 centímetros quadrados. Ó, olha aqui, ó, vou assinalar os dois dados do problema, né? Tá aqui, ó. Os dois dados principais do problema estão aqui, né? Fazendo a conversão de 2 centímetros quadrados para metro quadrado, vai dar exatamente 2 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Mas por que eu preciso fazer esse tipo de conversão? Porque, observa, ele quer o resultado em megapascais. Então isso nos obriga que a gente tem que converter isso para unidade no sistema internacional, né? Continuando, qual é a fórmula da tensão cisalhante? Pessoal, todo mundo já sabe. Tensão cisalhante vai ser a força dividida pela área. Aham, mas nós temos duas áreas que vão promover o corte do rebite. Então, por isso que eu coloquei 2 vezes a área ali, pessoal, né? Bom, substituindo os valores, a gente vai ter 1000 dividido por 4 vezes 10 a menos 4, né? Obedecendo uma regra de potenciação
né? A gente divide agora o 1000 por 4, vai dar 250. E todo o expoente negativo que estiver no denominador, pessoal, quando ele sobe para o numerador, o que acontece? O expoente fica positivo. Então é isso que vocês têm que... Não pode esquecer dessa regra, né? Finalmente, a gente vai chegar no número aqui, né? 2,5, 10 a sexta. Por que aconteceu isso? Veja bem, quando você tem esse algarismo 250 aqui, ó, você vai considerar ele como um número inteiro, né, pessoal? Então, a gente sabe muito bem que a vírgula ela está logo após o zero aqui, ó, tá vendo? Ó? Entre esse ponto aqui e o zero. Então, quando eu quiser afastar a vírgula para a esquerda, toda vez que eu afastar a vírgula para a esquerda, vai ter um incremento na potência de 10. Ou seja, se eu afastar a vírgula duas casas, né? Se eu afastar a vírgula duas casas, vai ter um incremento na potência de 10 a sexta. Vai sair de 10 a quarta, vai passar para 10 a sexta, né? Mas por que isso? Porque eu estou observando as alternativas aqui, pessoal, e as alternativas aqui, elas me garantem que eu vou ter apenas uma vírgula após a primeira unidade decimal, né? Então, por isso que eu fiz essa manipulação aí, matemática aí. Cheguei na resposta que é 2,5 vezes 10 a sexta, mas não esqueça, pessoal, isso aqui equivale a um prefixo, que a gente sabe muito bem que esse prefixo é o mega. Então, o resultado final, 2,5 megapascal. Foi uma questão um pouquinho mais elaborada, porque exigiu de vocês que vocês façam a correta conversão de unidades, correta conversão para o Sistema Internacional de Unidades, né? A próxima questão e última questão, ela caiu em 2008, é uma questão bem conceitual. Ela está pedindo para que você considere os tipos de esforços, né? O esforço cortante, axial, torsor e fletor. Os tipos que podem provocar tensão de cisalhamento. Gente, tensão de cisalhamento, ela só acontece nos efeitos de torção, tá? E nos efeitos de esforço cortante, que são os efeitos de corte do material, do plano de corte do material. Então vamos ver umas figuras aqui que vão ajudar a gente a entender. Então isso aqui, o que é isso? Que tipo de esforço que é esse? É um esforço axial de tração, né? A gente pode também ter um esforço axial de compressão, basta inverter os vetores ali, né? E esse aqui é um efeito de flexão, ou seja, é um momento fletor, né? Os outros efeitos, olha aqui o efeito aqui, gente, eu deixei por último, né? Olha a tendência de corte. Esse tipo de fenômeno é muito aplicado no corte de chapas, né? Então, este é o característico efeito de cisalhamento, né? Que é o efeito de corte de chapas, né? Então, podemos garantir que a primeira já está correta, porque é o esforço cortante, né? Que é aquele caso ali, tá? É o esforço cortante, tá? O segundo caso, gente, não esqueçam, todo o eixo ou toda peça que esteja submetida à torção, ela sempre vai romper por cisalhamento. Então, a gente considera então que o 3 também está correto, né? Porque é um momento torsor que causa a torção de um elemento, né? O esforço axial não causa cisalhamento, nem o momento de flexão também não, né? Então a gente chega à conclusão, né, pessoal, que a questão correta, a alternativa correta é a letra C. Espero que vocês tenham gostado aí dessa rápida videoaula, tenham revisado os conceitos de resistência dos materiais, conceitos fundamentais, tá? E a questão que eu sempre falo, a questão da correta interpretação do enunciado e a conversão do Sistema Internacional de Unidades. Ok, pessoal? Bom, espero vocês então na nossa página, curta a nossa página lá no Facebook, tá? O endereço está aparecendo aí agora. E se tiverem alguma dúvida, contatem através desse mesmo canal. Ok, pessoal? Então até a próxima e até